O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado e pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado. Não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Tem algumas coisas que a gente se depara na vida e aí a gente percebe que a gente realmente está ficando um pouquinho mais maduro. Aquele rapazinho que está ali, ó, de camisa branco Miguel, eu batizei há 5 anos atrás, lá na comunidade Nossa Senhora da Conceição, na Vila Guaratã, na região do Nova Suíça, entre Nova Suíça e Gameleira, em Belo Horizonte. Olha o tamanho do menino, gente. E agora já tem uma irmã. Olha só. E aí a gente olha assim, acho que eu vou ter que começar a usar mais platinado. Sabem, e por incrível que pareça, enquanto vinha para cá, para o santuário, ao longo da estrada, que estava bem tranquila, graças a Deus por algum dos milagres que acontecem, eu já tinha me preparado um pouco para essa celebração, mas eu vim ruminando um pouco a Escritura. E eu me deparei com uma coisa que me chamou muito a atenção. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 16. O homem queria, tendo estado 38 anos doente, ele tinha como meta conseguir entrar na piscina quando tivesse a movimentação daquela água.
E o próprio Evangelho já diz o que se esperava de quem entrasse por primeiro quando aquela água fosse movimentada, que se fosse curado. Mas ele não entrou na água. Pelo contrário, aquela piscina, nem sei se foi movimentada. Entretanto, ele se encontra com aquele que é a fonte não de uma água, não uma piscina de água, mas aquele no qual todos que assumiram seguir Jesus Cristo, que escutaram seu Evangelho, que assumiram caminhar com Ele, se fizeram batizar ou foram batizados, puderam começar a andar. Começaram e têm a condição de andar como homens que não têm do que se envergonhar. Como homens que têm a consciência limpa. Como seres humanos que podem olhar a vida de frente, de cabeça erguida. Com aquilo que significa exatamente o termo justificados. O homem justo na Sagrada Escritura é aquele que busca o sentido de sua vida no seu próprio umbigo. Portanto, ele olha somente para si. O homem justificado, segundo Paulo, é aquele homem que, encontrando-se com a graça de Cristo, volta o seu olhar para Cristo e, olhando para Ele, percebe o horizonte que precisa percorrer ao longo de toda a vida. E percebe que olhar para si é sempre e somente para si. Entendamos bem. Olhar para si e somente, estritamente para si, para o próprio umbigo. Ele sempre está restrito, com um olhar restrito. E deixa de ter a capacidade de olhar para o mundo, para a história, para os outros e para si e conhecer a grande beleza que a vida carrega, que a vida tem. No entanto, que a própria postura de quem, doente há 38 anos, busca entrar numa piscina é olhar para baixo. Quando se encontra com Jesus Cristo, ele precisa olhar para o alto. Afinal de contas, a própria narrativa nos dá a entender que vigia-se a água que está ali, naquela piscina, abaixo de mim, para onde estou olhando. Eu preciso encontrar o momento exato onde aquela água vai ser revolvida. Então tem que ter atenção na água, para baixo. E a pergunta de Jesus, queres ficar curado? Provavelmente chama a atenção desse homem para que ele olhe para ele. Então, o seu mundo deixa de ser um monte de água para ser o próprio Senhor, que é a fonte da vida, que cria a água, a história, o próprio Criador do homem. E olhando para ele, recebe só uma diretiva. Levanta, pega a tua cama e anda. O detalhe do sábado aqui, nesse momento, não é importante. O mais importante é que o homem, naquele instante, em que olha para Jesus Cristo, fica curado e começa a andar. Aqueles que são batizados, aqueles que entendem o que significa ser batizado e assim o fazem, têm algo muito importante a fazer: andar, caminhar pela história. Mas não de qualquer modo. Porque conforme o modo que andarmos, podemos voltar a olhar para outras piscinas. Podemos voltar a olhar para aquilo que supostamente será o que nos dará alguma segurança, nos dará algum conforto, ou será uma falsa ou passageira esperança, como aquela piscina no próprio Evangelho de João. Somos chamados a andar
lembrando daquele olhar e daquela voz que pergunta: queres ficar curado? E mais, não só andar, mas conseguirmos dizer quem nos faz andar pela estrada da história, da vida, olhando para a vida. Ele não consegue indicar aonde Jesus está para aqueles que o interpelam. Como é que você carrega a sua cama no dia de sábado? Até porque é bem propício e bem singular, como na nossa história, como batizados, como discípulos de Cristo, se assim o somos, de aonde quer que andemos, sem conseguirmos identificar onde o Senhor está, conseguirmos dizer: aquele que me fez andar, é por Ele que eu estou fazendo isso. É por causa dele. Ele que me fez olhar a vida de frente, é por causa dele. Não por causa de outra pessoa, não por causa de uma coisa. É Ele. Muito bem. Na narrativa, ele se encontra com Jesus. Nada mais do que esperado no Evangelho de São João, porque ele tem essas peripécias e essa sagacidade. E a pergunta de Jesus é: estás curado? Nem é uma pergunta, é uma afirmação, perdão. Estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Que bela saudação! Que maneira interessante de chegar e cumprimentar alguém que te procurava. Mas sabem o porquê? Talvez a frase que eu vou usar agora seja até complicada para alguns ouvidos. Mas não me importo se irá incomodar. É fácil batizar. É fácil batizar. No entanto, que no início do rito, me lembro no dia do batismo do Miguel, eu perguntei: o que vocês estão procurando pela igreja? Geralmente as pessoas respondem de imediato, porque recebem no cursinho a seguinte indicação: responda que viemos buscar o batismo. E como é próprio da minha sutileza de búfalo entre cristais, batizar é fácil. E é. Na verdade, batizar se tornou uma coisa para muitos como um pequeno evento social, onde depois nós temos um almoço, alguma coisa. Talvez, quem sabe, assim, nos lembremos um pouco do que nós fomos fazer ali. Batizar-se significa: eu deixo de olhar para uma realidade onde eu busco a felicidade em mim mesmo, aonde eu encontro o encerramento de toda a história, de toda a vida, só em mim. Aonde acho que poderei simplesmente regozijar-me em mim. A tentação do primeiro homem, que ele caiu. Se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, sereis igual a Deus. Mas aquele que é batizado morre para essa tentação e é chamado a manter o seu olhar sempre em Cristo. E por incrível que pareça, por mais que nós nos esqueçamos, geralmente, o fruto de todo pecado, a raiz de todo pecado, ela está numa coisa: eu busco encontrar o sentido, o direito e a justificação somente no que eu quero, no que eu mereço. Um olhar tão privado de um horizonte que alcance pessoas com quem a gente convive, a responsabilidade para o bem dos outros,
A percepção de que minha vida está sempre em relação a outras pessoas, porque, por exemplo, o próprio Miguel ou qualquer um de nós aprendemos o nosso nome porque alguém falou esse nome para a gente. É isso que nos faz desenvolver. Somos eternos devedores, mas ao mesmo tempo que somos eternos devedores, também somos homens libertados e mulheres libertadas por aquilo que proporcionamos aos outros. Porque à medida com que eu devo a você, você deve a ela. E ela deve a mim. No frigir das contas, dos ovos, as contas se equiparam. Porque todos nós somos devedores uns dos outros. Mas, aqui está um detalhe que é tão particular. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Como que dizendo assim, não desvie o seu olhar de mim e do horizonte que te indiquei. E por isso que batizar é fácil. Porque o batismo pode ser simplesmente um momento para muita gente. Mas o ser batizado, o deixar com que a graça do batismo atue em nós, significa todos os dias fazermos com que nem a paralisia, nem a cegueira, nem a nossa mudez, nem a nossa surdez, nem a nossa incapacidade de sentir a vida e os outros, faça com que nós voltemos a ficar buscando um motivo para viver em uma coisa ou só em uma pessoa. Mas que encontremos sempre naquele que diz, anda, olha para o horizonte, caminha, mas não com qualquer caminhar, com o caminhar de alguém que sabe o que é ficar tanto tempo preso, mas com o caminhar de alguém que saiba a importância de cada minuto, com o caminhar de quem sabe o que significa a vida. Por isso que aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 16, é importante tomarmos cuidado. O pior pecado que nós podemos cometer é o de esquecer o horizonte de quem nós seguimos e, portanto, esquecermos que a palavra dele se torna carne em nós e o compromisso de caminhar com ele é todo dia. Não só 1 hora por semana ou em um momento qualquer. É todo instante. Porque a todo instante diremos quem nos faz andar ou não. Confiantes no Senhor da história, que é o Senhor da vida, de pé, apresentemos nossas preces.